Pois é, o jornalista Paulo Figueiredo lançou hoje, né, um vídeo onde falou sobre possíveis estratégias do Bolsonaro já para 2026 para enfraquecer, de certa forma, o STF e o governo Lula. Mas ali também ele fez algumas críticas, e essas críticas alcançaram o governador Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas, que por sua vez está entrando no embate direto com o Lula agora, por causa de programas habitacionais. Uma coisa é certa, o Tarcísio, se ele quer o voto bolsonarista, ele tem que aumentar o discurso dele, pelo menos fingir que ele não gosta do Lula para tentar ganhar o voto dos bolsonaristas. Agora, se vai convencer, não sei. Outro ponto que a gente precisa falar é da Carla Zambelli, que mesmo lá da Itália fez uma convocação com toda a proibição, com todos os avanços do Supremo Tribunal Federal contra a deputada Carla Zambelli, que está considerada, por parte da Justiça brasileira, como uma foragida. Ela fez uma convocação em suas redes sociais e publicou nos seus perfis oficiais. Outro ponto, né, outra situação que chocou a população brasileira é uma decisão sobre prisão de uma juíza brasileira. Pois é, isso aí chamou muita atenção. Outro ponto que a gente vai falar são os jornalistas, né? Aqueles jornalistas isentões da época de 2022 estão assustados com o que se tornou o Supremo Tribunal Federal. O Carlos Andreasa fez críticas ferrenhas ao Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, a Tabata Amaral criticou o Tarcísio, correu e tirou o post. Por quê? Porque o que o Tarcísio fez, o namorado dela também fez. E aí fica difícil, né, argumentar em cima dessa indignação seletiva. Outro ponto que a gente vai falar é: todo mundo já viu. O Hugo Mota arrebitou a tanga, como a gente diz aqui na minha região, pulou fora, apontou o dedo do meio para o Lula, e aí o Cunha e o Lira têm toda a influência nesse caso. Nós vamos falar sobre tudo isso nesse editorial, então vamos lá. Hoje é dia 27, sexta-feira. Esse é o nosso segundo editorial do dia, o editorial da hora do almoço. Não vai trazer indigestão para você, pelo menos eu torço, né, para isso. Porque as informações são relevantes, a gente vai trazer sempre da melhor maneira, com a melhor qualidade, da melhor forma para você, todas essas informações, analisando tudo o que está acontecendo. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, isso ajuda bastante. A gente tem a nossa meta para bater de 2 milhões de seguidores e a gente vai chegar lá. E se você também precisa, né, estruturar o seu patrimônio, você é uma pessoa que já tem um certo patrimônio, está preocupado com o que pode acontecer aqui no Brasil, meu amigo, entre em contato aqui, agenda a sua consulta. O Uruguai é uma ótima medida para um offshore, ou então se você pretende ter uma holding aqui no Brasil, é importante você se estruturar. Entra aqui, agenda a sua consulta e saiba um pouco mais. Combinado? Grande abraço então, bora para informação. É o seguinte, pessoal, a Carla Zambelli, lá do seu autoexílio, enquanto a direita chama de autoexílio, a esquerda chama de fuga. Ou seja, ela é fugitiva. Mas resultado é que ela está correndo atrás do Alexandre de Moraes. A narrativa pode até mudar, o fato não muda. Ela está correndo do ministro Alexandre de Moraes. Se fosse uma decisão que tivesse lá na primeira instância, com outro juiz, talvez o desfecho, o deslinde, seria diferente. Isso é fato. Mas olha só, foragida, Zambelli convoca apoiadores para ato na Paulista. E aí, a Jovem Pan já assumiu o discurso, né, da Left People, foragida. A deputada licenciada Carla Zambelli, condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, gravou um vídeo, nessa quinta-feira, convocando apoiadores para um ato com o ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. O evento está marcado para domingo, às 14 horas. Impedida de usar as redes sociais por decisão do STF, a Zambelli enviou um vídeo aos deputados aliados, que fizeram a divulgação do vídeo. No vídeo, a parlamentar, que se apresenta como exilada política na Itália, fecha aspas, pede que seus eleitores compareçam à manifestação em seu nome. Vem cá, aqui, né, a Jovem Pan é bem crítica, né, em relação a Carla Zambelli, dizendo que ela é foragida, não é exilada. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se vocês tivessem um juiz na sua cola,
Um juiz que diz que odeia o Bolsonaro e os seus apoiadores, que acabou com a vida dele. Você ia ficar aqui para esperar ver o resultado, vendo o que aconteceu com Daniel Silveira, ou você ia dar linha? Pois é. E aí, eu cá entre nós, vendo o que está acontecendo no Brasil, eu ainda acho que ela é exilada. É minha opinião, a opinião de advogado, tá bom? Vamos lá, pessoal. Outro ponto. Brasil sendo Brasil. É a República das Bananas, né? Assustando os brasileiros. Juíza solta um preso por tráfico após ação ilegal da PM em imóvel errado. Meu amigo, entenda o seguinte. Hoje, as regras processuais garantem que qualquer um seja liberado da cadeia, basta o juiz querer. Não importa os fatos. Não importa a gravidade do dano. O que importa é se querem te soltar ou não. Pega a visão desse caso. É absurdo. Policiais, militares, foram cumprir uma ordem de prisão. Um coronel fez o pedido para a justiça solicitando uma ordem de prisão. Por quê? Porque havia suspeitas graves de que havia um traficante atuando na região. Traficante de drogas? Nada demais, né? E aí, fizeram um pedido. Descobriram que ele estava na região de uma creche. Ele atuava ali na região de uma creche e as informações é que ele atuava vendendo a erva danada, vendendo a farinha lá de dentro da creche. Essa era a investigação, essa era a dúvida, tá? O que aconteceu? Pediram a ordem de prisão foi expedida e diziam que o endereço, para ele ser preso, pegariam em flagrante dentro da creche. Beleza. Entraram no camburão, chamaram a rota e foram para cima do meliante. Chegando na creche, os professores falam, não, fica aqui mesmo, é aqui mesmo, tá? Mas ele mora 3 casas ali pro lado. 3 casas, cerca de 200 metros? Então vamos buscar o meliante. Foram lá, entraram, pegaram o cara e levaram. Pegaram com a boca na botija. Pegaram com droga. Né? Levaram embora. Simples assim. Chegou na audiência de custódia. Agora foi liberado. Por quê? Porque não cumpriram no lugar certo, não. Não cumpriram no lugar certo. Afinal, o endereço era a creche. Se ele estava dentro da creche, pega dentro da creche. Se ele não estava na creche, não pode pegar. Simples assim. A ordem foi ilegal. Agora os provavelmente policiais responderão por algum processo administrativo, abuso de poder. E o traficante, é lógico, continua trabalhando, né? Ganhando o seu pão de cada dia. Esse é o retrato mais claro e límpido do que se tornou o Brasil, onde o traficante é tratado como cidadão de bem e o policial, que é um herói, é tratado como bandido. Né? É esse o Brasil. Eu fico pensando, né? Tem algumas coisas que a gente até assusta. Eu lembro de um caso onde teve uma manifestação. Gente da esquerda, tá? Gente da esquerda. Fizeram uma manifestação lá em Brasília. E essa manifestação, né, perdeu o controle. O pessoal começou a quebradeira lá. Chegou um general, sem ordem de prisão, sem nada. Chegou lá e falou, olha, vocês estão aqui na frente aqui, desse estabelecimento aqui, onde tem um monte de gente vestido de roupa verde, tá? Não vou citar o que é. Então, vocês não podem ficar aqui, eu vou liberar vocês, amanhã eu vou mandar buscar uns ônibus aqui para mandar vocês para casa, para vocês ficarem bem. Então, na hora que chegar os ônibus, vocês entram nos ônibus e vão embora que vocês vão em segurança para casa. Pois é. Colocou todo mundo dentro do ônibus. Levou para um lugar e enfiaram eles dentro de uma quadra, uma espécie de um campo de concentração. Jogaram todo mundo lá, enganaram todo mundo e depois mandou todo mundo para a cadeia. Você não é de ver que não teve nenhum juiz que relaxou a prisão e nem comentaram sobre perfídia? Tem um crime de guerra na lei internacional que se chama perfídia. O que é a perfídia? A perfídia é o seguinte, quando você engana um inimigo e diz para esse inimigo se render e ataca o seu inimigo, você está cometendo crime de guerra. E mesmo nesse caso,
ninguém pegou essa turma da esquerda, né? Essa turma que fez isso com os militantes de esquerda, que acabaram sendo presos. E esses militantes de esquerda acabaram pegando aí 17 anos de prisão. Teve uma militante de esquerda que escreveu "Perdeu o Mané" contra o Bolsonaro, tá? E aí ela pegou 17, 14 anos de prisão. Mas ninguém reclamou da prisão dela. Quem sabe se ela fosse uma traficante, ela estaria em condições melhores, né? Vamos lá, pessoal. Olha isso aqui. Isso aqui é de você assustar, tá? Até o Andreasa, que era aquela galera do Helenão. Você lembra do Helenão? Não é do general Heleno, não. É ele, não, tá? Aquela turma do bolsonaristas nojentos. É essa turma mesmo. Esses jornalistas estão assustados com o que está acontecendo hoje, né? Eu até coloquei aqui, tirei, para mim poder recarregar a página. Mas olha só, o Carlos Andreasa fala que reagiu nesse sábado sobre como que o STF tomou o lugar do Congresso Nacional e como que o Congresso Nacional não faz nada, se apequenou. O trecho que a gente vai examinar hoje é um trecho curtinho do final da sessão de quarta-feira, dia 25 de junho, tratando do assunto. Olha a tranquilidade com que Luiz Roberto Barroso fala das tratativas internas para legislarem mesmo. Solta aí, Claudião da Luz. Recurso extraordinário, portanto, o julgamento anterior dos recursos extraordinários 1.037.396, 1.057.258. Para aí, Claudião. Suspenso o julgamento. Segura. Ele está suspendendo o julgamento nessa sessão e eu quero registrar que, estando 8-2, nessa altura faltava ainda o voto do ministro Nunes Marques. Não que o voto do ministro Nunes Marques fosse mudar alguma coisa, embora ele pudesse e possa, porque enquanto eu gravo ele ainda não votou, que ele não possa pedir vista, mas o ministro Luiz Roberto Barroso vai apresentar agora uma atividade política, uma reunião, como se fosse uma coisa muito natural, antes mesmo do voto do ministro Nunes Marques. De alguma maneira, fazendo uma pressão sobre o voto do ministro Nunes Marques, e mesmo, podemos dizer isso, constrangendo o ministro Nunes Marques no sentido de que o seu voto já não tem mais importância. Pois é. Assusta, né? A gente também ficou assustado com tudo que a imprensa fez à época de 2022. Olha, os ministros do STF formaram uma espécie de panelinha, ignoraram ali aqueles que pensam contrários e dobraram a aposta, né? A regulamentação das redes sociais chegou. Como vai ser o futuro aqui, daqui para frente? Literalmente ninguém sabe. Mas vamos melhorar isso. A regulamentação da internet chegou. Bem a nível do modelo chinês, que o Supremo Tribunal Federal tanto admira. E aí teve uma situação interessante. Vamos falar do Tarcísio de Freitas. Pois é. O Tarcísio de Freitas vai ter que tomar postura. O Tarcísio vai ter que sair do armário, tá? Se você quer o voto do bolsonarista, com um discursinho em cima do palanque com o Lula, igual você já fez lá atrás, com sorrisinhos, conversinha e chamegos com o ministro do STF também, você vai perder o voto dos bolsonaristas. E o Tarcísio sabe disso. Não é à toa que agora o Tarcísio já viu que o Lula não tem popularidade nenhuma, o Lula já caiu, agora é hora do Tarcísio tacar-lhe pau no Lula. Tarcísio cutuca Lula sobre o moinho. Nosso objetivo não é fazer evento, tá? Esse negócio do moinho, né, é uma comunidade, né, como eles dizem, não se diz mais favela, hoje se diz comunidade. Uma comunidade onde eles vão tirar a população de lá, vai liberar uma verba para ter novas casas, nova construção para mudar ali o Morro do Moinho. É mais ou menos isso que eu entendi. E aí o Lula foi para São Paulo para fazer esse evento. O evento aconteceria no galpão do MST. O que o Lula falou? Não, ninguém vai. Ninguém vai. Vou passar vergonha de novo. Eu sou um presidente sem povo. Ninguém vai. Então o que aconteceu? Não, vou fazer o evento lá na comunidade, porque lá na comunidade é mais fácil do povo aparecer lá. Eles já estão lá mesmo. E aí o Lula foi fazer o evento lá. O Tarcísio não brotou lá, não quis comparecer.
E aí o Lula foi lá e criticou, falou que o governador de São Paulo não tá preocupado com o povo e tal. O Tarcísio respondeu, não, Lula, nosso objetivo não é ficar fazendo evento, não, é entregar as casas. A gente já foi lá para entregar, não é para ficar fazendo evento populista para aparecer. O Tarcísio vem agradando muitas pessoas, mas por outro lado, vem desagradando também muitos bolsonaristas, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Responde para mim. Essa mudança do Tarcísio, de não dividir palanque com o Lula agora, de dar respostinha pro Lula, é porque o Lula enfraqueceu e o Tarcísio viu que é melhor estar do lado do Bolsonaro? Ou você acha que o Tarcísio sempre foi bolsonarista raiz e nunca mudou? Qual a sua opinião? Resumindo, se você for bolsonarista, vota no Tarcísio ou não? Se você não for bolsonarista, ou uma pessoa aí que é de direita, mas não é bolsonarista, e aí, Tarcísio, tá tudo bem? Ou você acha que ele é um candidato do sistema? Porque teve um vídeo que me chamou muita atenção, tá? Um vídeo do Paulo Figueiredo. Pois é, o Paulo Figueiredo, né, ele fez uma crítica ao Tarcísio e disse que o Eduardo Bolsonaro é o melhor contra o sistema. Ou melhor, ele disse que o Tarcísio é o governador do sistema. Escuta só. O melhor candidato, o melhor presidente para o país é o Eduardo Bolsonaro. É uma pessoa com as mesmas convicções, a mesma visão de mundo que o pai, mas alguém mais polido, com uma formação maior, um pensamento estratégico maior, relacionamentos internacionais, política externa, uma visão de política externa incomparavelmente superior. Um cara que tem trânsito nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, na Polônia. Além de, claro, como bem disse e noticiou o Metrópolis, é o candidato preferido do Trump. Tem a notícia? Não? Deveria ter. E aí você compara, por exemplo, com o Tarcísio. Qual é a visão dos americanos sobre o Tarcísio? Tá aqui. Coincidentemente a mesma que a minha. É um bom governador, com várias características positivas, mas que não é uma pessoa forte, combativa e contra o sistema. Ele é o cara, e essa frase ecoou muito aqui nos Estados Unidos, que fala que o Alexandre de Moraes a gente não derrota, a gente se junta a ele. Ele é o cara que vê a China com simpatia, como se fosse um parceiro normal. A China, Bélgica, os Estados Unidos é a mesma coisa, investidores internacionais. Uma pessoa que também é bem vista e que transita entre os globalistas, entre a elite global que o Trump abomina. Ora, o nosso movimento é um movimento antissistema. Tarcísio é um candidato do sistema. Se o Tarcísio, eu digo a vocês aqui, falo aqui no Paulo Figueiredo Show em primeira mão, se o Tarcísio for o candidato a presidente com o apoio do presidente Bolsonaro, eu vou tentar me lançar candidato a presidente. Para ganhar? Não, imagina, não tenho essa pretensão. Apenas para me colocar como o candidato antissistema. Deixe o Tarcísio ser o candidato do sistema. Eu vou me colocar como candidato antissistema. Não tem problema nenhum em perder. Você não vai gostar de me ver nos debates? Como eu falei no início do programa. Pimenta vai estar presente em todos os debates. Enquanto o Tarcísio vai, não, veja bem, nós temos que fazer tudo com muita moderação, com muita prudência. Não o melhor candidato, o melhor presidente para o país é o Eduardo Bolsonaro. E aí, qual o posicionamento de vocês sobre isso? Vem cá. Vem o Tarcísio com o apoio do Bolsonaro contra o Lula. E aí, sei lá, vem o Paulo Figueiredo, né? E se lança. Ou vem outra pessoa e se lança como o candidato antissistema, mas sem o apoio do Bolsonaro. E aí? O que você faz nesse caso? Se surgir um terceiro nome antissistema sem Bolsonaro, porque o apoio do Bolsonaro será o do Tarcísio, a gente não tem dúvidas, ou do próprio Eduardo Bolsonaro. Eu já disse para vocês, meu posicionamento, eu já jogava uma pá de cal agora falando o candidato, né? O Bolsonaro deveria sair de cena, a minha observação. Por quê? Porque o Bolsonaro sabe que não vai conseguir reverter. Agora, tem um detalhe também. Tem muita gente que diz que o Bolsonaro tá mantendo o bet, o candidato sou eu. Porque
Agora tem o Donald Trump, e o Donald Trump vai pressionar e diz que não vai reconhecer eleições se o Bolsonaro não puder concorrer, né? E aí o Bolsonaro vai manter o seu alinhamento, vai manter a sua postura sem apoiar ninguém, falando: o candidato sou eu. Para fazer igual na Venezuela, tá? E aí, qual que é o posicionamento, né? Tá certo o Bolsonaro em segurar e acreditar no Trump? Ou, a minha visão, o Bolsonaro devia chegar agora e falar: não, meu candidato é o Eduardo Bolsonaro. Para esperar, para ver se o sistema vai deixar o Eduardo inelegível, se vai fazer alguma coisa nesse sentido, igual a Maria Corina, aconteceu com a Maria Corina também, né? E aí o Tarcísio já ia mostrar também, né, uma certa face, se ele ia concordar ou não ia concordar. Eu, no lugar do Bolsonaro, eu já lançava o Eduardo Bolsonaro mesmo, esperava para ver o que vai rolar. E você, o que você faria? Vamos falar de indignação seletiva? Ai, que maravilha, olha que casalzinho, olha o casal de pombinhos, né? Tabata Amaral apaga crítica às bets que patrocinaram festas do namorado prefeito. Olha só. A deputada Tabata Amaral, do PSB, desistiu de uma crítica contundente postada em suas redes sociais ao patrocínio de sites de apostas às festas juninas de São Paulo. No texto intitulado, abre aspas, Bet é cultura? Fecha aspas, a parlamentar acusava a prefeitura paulista de transformar os festejos da cidade em uma, abre aspas, peça de divulgação de um mercado bilionário, fecha aspas. A postagem da Tabata Amaral foi apagada minutos depois. A iniciativa gerou questionamentos. Isso porque empresas de bet patrocinam também os festejos juninos em outra capital brasileira, Recife, Pernambuco, administrada por quem? Pelo namorado da Tabata Amaral, o prefeito João Campos. Gente, não dá para levar a sério, né? Sinceramente, não dá para levar, para dar credibilidade nesse tipo de discurso, né? Essa indignação seletiva. O eleitor da Tabata tem que reconhecer que isso chega a ser imoral, né? Eu vou criticar. Opa, meu namorado faz também. Agora não posso mais. Não posso mais. Ô, Brasilzinho, que é uma vergonha, né? E o IOF, tá dando dor de cabeça até hoje? Tá dando dor de cabeça até hoje. Os petistas estão bravinhos, estão nervosinhos. Eles veem o dedo do Arthur Lira na ação de Mota para derrubar o IOF. Cara, não é o Arthur Lira, não. Tá todo mundo pressionando o Congresso Nacional. Não aguenta mais pagar a conta e não aguenta mais aumento de imposto. Só para você ter uma noção, o recorde do ano passado foi o recorde de arrecadação dos últimos anos, né? Ou seja, não melhorou em nada a economia brasileira, o PIB, mas enfiaram tanto imposto. A cada 37 dias o Lula aumenta o imposto e o brasileiro está pagando imposto como se não houvesse amanhã. O brasileiro está lascado, está sendo sangrado, está sendo detonado, destruído pelo tanto de imposto que o governo Lula. E aí vem o Arthur Lira, que conversou com os líderes. Olha só que doideira, tem líder indo conversar com Arthur Lira para ir conversar com o Hugo Mota. Mas quem que é o presidente? É o Hugo Mota. Só que o Hugo Mota já sentiu que se ele ficar do lado do governo, ele já era. Ele já era. Não vai dar bom pro Hugo Mota, né? Então, eles já sentem o drama aqui, já sentem a pressão de que, na verdade, né, ficar do lado do Lula é uma furada nessa aí. Então, assim, olha, as cenas do próximo capítulo vão ser interessantes, porque vão partir para cima. O Piotto foi cirúrgico, mas literalmente cirúrgico aqui, ao falar falar a verdade na cara dos petistas sobre o aumento do IOF. Escute-me. O decreto do IOF pune os brasileiros por um governo, obviamente, que gasta mais do que arrecada. O presidente Lula disse há pouco ali que estamos aqui há quase 3 anos tentando salvar a economia. Vamos aos fatos. Ele recebeu do governo Bolsonaro lá em 2022 um país crescendo quase 3%,
aumento exponencial do investimento externo, dinheiro que vai para o setor produtivo. Não é dinheiro do mercado de capitais, não. Dinheiro que vem para ficar em obras de infraestrutura, porque você passou a ter segurança jurídica para investir no país. A série de obras, enfim, tudo que vinha do governo Bolsonaro. 54 bilhões de superávit primário. Hoje, nós tivemos déficit de 230 bilhões em 2023, 43 bi em 2024, e estamos nos encaminhando para mais um déficit. Quer dizer, o governo do Lula está levando o Brasil a mais um déficit. Vamos deixar claro o nome dos bois aí nesse negócio. Ou seja, aí vem o Haddad e vem dizer de justiça. Justiça fiscal é um governo depender cada vez menos da população. É o que, para lembrar novamente Margaret Thatcher, não puniu o pagador de impostos. Até porque a economia, quando está na mão das pessoas, ela consegue se reinventar com muito mais rapidez. O decreto do IOF... É simples assim, né? As pessoas conseguem se reinventar muito mais rápido. Enquanto que o governo só sabe ferrar o povo brasileiro. Vamos lá, pessoal. Outro caso, assim, bárbaro até, é o caso do Felipe Martins. Hoje, a Ana Paula Henkel brilhantemente fez uma postagem onde, assim, meio que escancara um videozinho de 2 minutos. Escancara, né? O trágico caso Felipe Martins. Dá uma olhada nesta publicação que diz o seguinte, né? O Gil Diniz, deputado, se não fosse trágico, seria uma das melhores enquetes de humor. Daquelas que fazem inveja até para os trapalhões. O caso Felipe Martins ainda trará graves consequências para os envolvidos. Reportagem do Christian Costa para a revista Oeste. Acompanha aqui. Bom, agora eu trago uma notícia em destaque no site de Oeste. O repórter especial Christian Costa, que fica em Brasília, revela que o nome de Felipe Martins, ex-assessor internacional do governo Bolsonaro, aparece como Felipem num registro que comprovaria a ida a uma reunião da suposta trama golpista. Segundo a apuração de Oeste, a Procuradoria-Geral da República usou o dado para denunciar Martins por suposta tentativa de golpe. Segundo a PGR, Martins esteve na residência oficial em 18 de novembro de 2022 para tratar de um decreto que serviria para ruptura institucional. O então presidente Jair Bolsonaro teria participado do encontro. A data do registro da presença de Felipe Martins, contudo, se refere ao dia seguinte. O detalhe é observado pelos advogados do ex-assessor de Bolsonaro. Abro aspas. O trecho afirma que a suposta reunião teria ocorrido em 18 de novembro de 2022 e, para comprová-la, afirma que Felipe Martins chegou ao Palácio da Alvorada às 2h59 do dia 19 de novembro. Olha isso. Portanto, como um registro de entrada do dia 19 comprova uma reunião do dia 18, fecho aspas, para a defesa de Felipe Martins, Augusto Nunes me olhando atônito aqui, é mais uma prova, né, dessa tentativa grosseira de incriminar Felipe Martins, agora tem até o registro errado, mais um registro errado, né? Só piora, Ana. Dados da geolocalização do Felipe, aí sim, do Felipe, os dados mostram que ele não estava lá no dia 19 de novembro de 2022. E o ministro Alexandre de Moraes escondeu isso da defesa, de que eles já tinham os dados da geolocalização do Felipe. Então, os dados, portanto, coloca por terra isso aí. Outro ponto interessante, Paula, é que esses registros de entrada, esses que nós vimos aí agora, eles foram enviados por ofício, vejam vocês, pelo GSI do Lula. O GSI do Lula, comandado pelo suspeitíssimo e sumido, esse sim, um Houdini desapareceu, General G. Dias. Portanto, mais uma vez, o Felipe Martins, que já provou a sua inocência, que não estava lá, que não mexeu com minuta de golpe nenhum, continua em casa, com meia liberdade, na verdade preso em casa, com tornozeleira eletrônica, tendo que se apresentar uma vez por semana no fórum para dizer que ele está lá, sem acesso às redes sociais, não pode dar entrevista. A revista Oeste já pediu uma autorização ao ministro Alexandre de Moraes, mais de 2 meses passaram e até agora nada. Portanto,
Até quando essa mentira vai permanecer de pé? E é impressionante, né? Fernandinho Beiramar pode dar entrevista, o Lula pode dar entrevista, ele deu entrevista enquanto ele estava preso em Curitiba, né? Suzana Richthofen vira filme, né? Aí o Felipe Martins. O Felipe Martins, quando o advogado grava um vídeo e ele aparece, opa, não pode. Os presos do 8 de janeiro. Quem aí não queria ouvir o maluco do relógio? Quem não queria escutar esse cara? Né? Eu queria ver o depoimento dele. Aquela outra lá, sei lá, eu não sei o nome, uma ficada de um óculos lá de besouro lá. Nós vamos quebrar tudo! Quem que é? Ana Castela. Sei lá, Ana Castela é cantora. Aquela lá, nem sei o nome daquela. E aí? Pô, uma entrevistazinha seria interessante. Eu ia adorar ver uma audiência pública com ela, uma oitiva dela, não é? Eu ia achar muito bom se o Congresso chama aquele pessoal na CPI do 8 de janeiro, quando teve a CPI, não chamou ninguém para falar, ô filho, ô alma cebosa, você tava lá por quê? Quem te chamou? Quem te chamou? Quem convocou? Quem te pagou? Quem era o organizador de tudo isso? Cadê? Vamos abrir suas contas bancárias, vamos ver se caiu algum dinheiro pra você estar lá. Foi gente da direita ou foi gente da esquerda que te pagou? Quem foi o financiador disso tudo? Não é? Você queria saber, não queria? Eu queria. Tenho certeza que você também queria. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família, tá? É sempre importante. Meu amigo, se você tem um certo patrimônio, se você tem medo do que está acontecendo com o Brasil, cogite realizar uma holding, tá? Uma holding é super importante. Pense nisso, se estruture, se proteja, planeje seu futuro e o futuro da sua família, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.